O tema 1306 do STJ é um repetitivo fundamental, porque ele aduz o nosso dia a dia como operador do direito, essa ideia de você copiar uma decisão, o trecho de uma petição, é o que a gente chama de fundamentação por referência, ou fundamentação per relatione. Professor, o que é que significa isso? O STJ ele fixou duas teses muito importantes nesse tema 1306 do STJ, que resolve uma polêmica muito antiga. Afinal, quando é que o magistrado ele pode simplesmente copiar e colar os fundamentos de uma outra decisão ou de uma outra petição? Ou melhor, quando é que isto é válido e quando é que isto se configura um vício de fundamentação? Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou professor de Direito Tributário aqui no Estratégia Carreira Jurídica e nesse canal do YouTube de todas as decisões, né? Eu vou lá, tento, enfim, né, explicar, pesquisar, ler o inteiro teor, que é o que foi que eu fiz agora. E queria convidar você a conhecer nossos vídeos aqui desse canal, do YouTube, do Estratégia, gratuitos para você. Se inscreva realmente no canal, comente aqui, eu leio todos os comentários, né? Agradeço a vocês pelo carinho, em especial pela continuidade desse projeto que tá, confesso, tá em decisão da diretoria, tá? Não é certo que isso aqui vai continuar. Mas a gente tá tentando passar de maneira rápida assuntos completos e profundos, para que você acerte nas provas, porque esse assunto aqui ele vai cair, com certeza. Afinal, essa decisão ela impacta diariamente na nossa prática diária, seja na elaboração de petições, seja na análise de decisões judiciais. E se concurso fosse justo, isso aqui cai. E concurso, em muitos casos, são justos, né, professor? Vai, bora lá, simbora. Bom, primeiro, o que é fundamentação por referência, ou fundamentação relatione? Primeiro, a gente precisa entender o conceito básico. A fundamentação por referência, que é também chamada de per relatione ou aliundi, isso são sinônimos, é uma técnica onde o julgador, ao invés dele escrever todos os fundamentos próprios, copiando, digamos assim, ou trocando as palavras, ele simplesmente faz uma remissão a um outro documento que já existe nos autos. Então, por exemplo, o juiz pode dizer assim, olha, eu acolho integralmente os fundamentos do parecer do Ministério Público. Ou, então, eu posso dizer assim, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Veja, essa técnica, ela existe há muito tempo já no direito administrativo. A Lei 9784 de 1999, ela até permite expressamente que atos administrativos eles sejam motivados por declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. Eu vou colacionar aqui o artigo para você ver. Mas no processo civil, a questão sempre foi muito mais complexa. Por quê? Porque temos o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que exige que haja uma fundamentação de todas as decisões, sob pena de nulidade. E temos também o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que lista várias hipóteses que a decisão não é fundamentada. Logo, nós temos aqui um problema jurídico. Aqui mora o problema. Quando essa técnica ela é válida e quando ela vira um vício de fundamentação. E aí a doutrina, tradicionalmente, ela divide a fundamentação por referência em dois tipos de modalidades. A primeira modalidade é chamada fundamentação pura ou exclusiva. Ou seja, o juiz ele simplesmente copia e cola sem fazer qualquer análise própria dos argumentos das partes. Essa modalidade, ela sempre foi considerada problemática porque ela viola o contraditório. E a segunda modalidade, ela é chamada de fundamentação integrativa ou moderada, ou seja, o juiz ele reproduz fundamentos anteriores, mas também ele enfrenta os argumentos específicos trazidos pelas partes naquele caso concreto. Veja, o STF ele já tinha sinalizado que a fundamentação por referência poderia ser válida, mas faltava uma definição mais clara dos limites, e foi essa lacuna que o STJ precisou preencher. Bom, quais foram as teses fixadas pelo STJ? O STJ, sob a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, fixou duas teses muito claras. A primeira tese diz o seguinte: a técnica da fundamentação por referência é permitida, é possível, desde que o julgador, ao reproduzir os trechos da decisão anterior desse documento ou desse parecer como razão de decidir, ele enfrente, ainda que de maneira sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. Então, veja, quais são os elementos chaves desta primeira tese?
Primeiro, é permitida a fundamentação por referência? Pode. Segundo, desde que o julgador enfrente as questões novas e as questões relevantes. Terceiro, pode sim ser de forma sucinta, ele não precisa ser exaustivo. E 4, é dispensado a análise detalhada de cada alegação. A segunda tese, novamente, ela fala assim: a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno é admitida quando a parte deixar de apresentar um argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado. Essa segunda tese, ela envolve especificamente a questão do artigo 1021, parágrafo 3º do CPC, que proíbe que o relator de se limitar a reproduzir os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, o relator dá uma decisão e depois a pessoa agrava. E ele simplesmente mantém do jeito que está a sua própria decisão. O STJ esclarece isso. Ele fala, olha, se a parte não trouxer nenhum argumento novo, ele pode sim repetir os fundamentos. Tá, professor, vamos para exemplos práticos. Um exemplo válido pode ser, por exemplo, o juiz, em uma ação de cobrança, ele reproduz um fundamento de uma sentença dele anterior sobre o mesmo tipo de contrato, mas ele analisa especificamente a alegação da prescrição que foi trazida pelo réu no caso concreto. Ele se vale da sentença, mas alega prescrição e resolve ela. Um exemplo inválido, um exemplo que não pode. O juiz simplesmente escreve, olha, acolho o parecer do Ministério Público, mas, entretanto, ele não enfrenta nenhuma das teses defensivas que foram apresentadas. Agora, um exemplo válido em sede de agravo interno, a segunda tese. Um desembargador, ele nega, por exemplo, o agravo interno reproduzindo os fundamentos da decisão monocrática que foi dele, quando a parte simplesmente apenas ela repete tudo que ela já falou da mesma forma, ou seja, tudo foi igual, ele pode repetir. E um exemplo inválido, ou seja, que não pode, é quando o desembargador ele nega o agravo interno, apenas copiando todos os fundamentos anteriores da decisão dele, entretanto, a parte agora, ela traz sim argumentos novos, por exemplo, sobre um vício processual. Então perceba, essa decisão ela é muito importante, porque ela vai trazer um pouco de segurança jurídica para os magistrados, para os advogados privados e públicos, e avisa, olha, vocês podem usar a fundamentação por referência, mas sempre tenha cuidado, se há questões novas que precisam ser enfrentadas, mesmo que sucintamente. E isso faz com que a gente agora saiba harmonizar, de alguma maneira, a eficiência processual, que essa fundamentação por referência faz, para a gente ficar evitando repetição, mas com a garantia processual do contraditório. E isso vai fazendo com que o sistema, de alguma maneira, fique mais ágil, e, por outro lado, também tem que preservar o direito à fundamentação adequada. Então, em síntese, a fundamentação por referência pode, mas sempre enfrentando o que é novo e relevante no caso concreto. Essa é a síntese do tema 1306 do STJ nessas duas teses. Eu lhe agradeço pela participação, pelo comentário também, eu vou dar uma lida aqui. Muito obrigado, fica com Deus, bora lá.